E bateu aí o desespero na família Bolsonaro na véspera do julgamento que tornará aí Bolsonaro e 7 dos seus comparsas réus. Amanhã, dia 25 de março, inclusive aniversário da minha esposa, ó que presentão que ela vai ganhar, o STF deve tornar réus aí Bolsonaro e mais 7 que fazem parte aí do núcleo principal da trama golpista. E o Bolsonaro estava contando com uma notícia que não é positiva para o bolsonarismo em si, mas seria positiva para ele, Jair Messias Bolsonaro, que era a notícia da condenação de Carla Zambelli. Por quê? Porque o Bolsonaro vai ser tornado réu amanhã, terça, ou, no mais tardar, depois de amanhã, quarta-feira. Vamos lembrar, o ministro Cristiano Zanin Martins marcou 3 sessões especiais extraordinárias da primeira turma. Amanhã, 9h30 da manhã, é a primeira, aí depois, na parte aí do fim da tarde, é a segunda, e quarta-feira, 9h30 da manhã, a terceira sessão, porque ele acredita que talvez vá até quarta-feira. Então, mais tardar quarta-feira, ele será tornado réu. Porém, a notícia do Bolsonaro réu ia ser um pouquinho, acredito eu que não muito. O bolsonarismo às vezes faz uma leitura meio errada aí dos fatos. Mas eles acreditavam que essa notícia seria um pouco ofuscada pela condenação da Carla Zambelli. Afinal, o Bolsonaro se torna réu. Já a Carla Zambelli já se tornou ré, já passou aí todas as fases do processo e seria agora, nessa semana, condenada a mais de 5 anos, 5 anos e 3 meses, mais exatamente, de jaula. Pois bem, eis que o ministro Cássio Nunes foi lá e tirou do Bolsonaro o único gostinho que ele teria essa semana. Por quê? Porque o Cássio Nunes pediu vista no julgamento da Carla Zambelli. E para o entorno do Bolsonaro, isso é visto como uma outra traição. Saíram várias matérias na mídia, saiu no Metrópole, saiu na Veja, saiu no Globo, de que Jair Messias Bolsonaro ficou irritadíssimo e seus familiares, principalmente o Eduardo, ficaram furiosos com o voto do Cássio Nunes Marques no último julgamento, que foi o julgamento da semana passada, em que os ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que tanto o Alexandre de Moraes, como o Cristiano Zanin Martins, como o Flávio Dino, podem sim julgar o Bolsonaro na primeira turma. A estratégia ali do bolsonarismo era tirar os 3 do julgamento, aí ficariam só o Fux, que é bolsominion, e a Carmen Lúcia julgando. O Fux é um bolsominion, mas está votando sempre contra o Bolsonaro, né? Aliás, saiu do Fux a segunda péssima notícia para o Bolsonaro aí dessa semana, que inclusive eu tava pensando, aliás, não saiu do Fux não, saiu do Fachin, que inclusive eu tava pensando aqui, caramba, algum ministro do Supremo devia fazer, o que foi feito pelo Fachin, que já já eu falo. Eu pensei nisso ontem, aí alguns ministros leram minha mente aí. Pois bem, voltando aqui ao caso da Carla Zambelli, o Cássio Nunes Marques, ele votou ali contra o Bolsonaro. Aquele voto diminui muito a narrativa do bolsonarismo, que se diz perseguido, e falam que o STF nega tudo o que eu peço. Mas peraí, até o ministro que você indicou nega, né? Então fica estranho, sendo que tem vários vídeos aí do Bolsonaro em que ele fala que tinha 2 dele no STF. Então o cara que é seu, ali que você disse que é seu, ele vai lá e vota dizendo que não tem suspeição do Alexandre de Moraes, nem do Flávio Dino, nem do Zanin, aí fica ruim, né? Engraçado, o Bolsonaro queria a suspeição do Zanin e do Flávio Dino porque foram indicados pelo Lula, mas ele não queria a suspeição, caso fosse no plenário completo, do André Mendonça e do Cássio Nunes, que foram indicados por ele mesmo. Aí não. Então você vê o tamanho da hipocrisia. Mas o Cássio Nunes acabou com a narrativa do Bolsonaro. E aí, logo depois, o único alento ali que o Bolsonaro teria nessa semana no noticiário, que seria aí a condenação da Carla Zambelli, o Cássio Nunes pediu vista. E o pedido de vista dele é aquele pedido que não serve para absolutamente nada. Ele vai atrasar aí em algumas semanas o julgamento da Carla Zambelli, mas já há em Brasília, inclusive, a expectativa de quem vai entrar no lugar dela, porque ela vai ser condenada e ela vai perder o mandato. É isso que vai acontecer aí com a Carla Zambelli. Depois do pedido de vista do Cássio Nunes, o ministro Cristiano Zanin Martins simplesmente ignorou e proferiu o voto dele. Então tá 5-0 pela condenação da Carla, e ainda falta voto aí do Barroso, do Fachin, do Fux, do Dias Toffoli. Então faltam vários votos aí que devem ser pela condenação também pela Carla Zambelli. Inclusive, se o do Cássio Nunes não for pela condenação da Carla Zambelli, o bolsonarismo vai ficar bravo com ele, viu? O Bolsonaro em si. Porque o Bolsonaro quer a Carla Zambelli condenada e fora da política o quanto antes. O Bolsonaro culpa a Carla Zambelli pela derrota que ele teve em 2022. Ele acha que aquele 1,8% que ficou faltando
foi porque a Carla Zambelli saiu correndo armada atrás de um petista, que aliás é por isso que ela será condenada, e que aquilo é o que ferrou com o Bolsonaro. Então ela ser condenada nisso, pro Bolsonaro é praticamente questão de honra. Ele, depois daquilo, nunca mais quis chegar nem perto da Carla Zambelli. A única vez que ela publicamente não porque tinham câmeras lá, mas estava na frente de outras pessoas, ela tentou falar com o Bolsonaro gritou com ela na frente de toda a bancada do PL e falou que não ia nem chegar perto dela. Depois, aos deputados, isso saiu até matéria no Metrópolis, várias fontes diferentes falaram isso a vários jornalistas diferentes, e aí depois ele disse à bancada do PL que ele não pode conversar com a Carla Zambelli porque as investigações do STF não permitem que ele se contacte com ela. É mentira. Não tem nenhuma investigação que diga, e nenhuma ordem do STF que diga que Bolsonaro e Carla Zambelli não podem conversar. Podem. Então Bolsonaro ainda mentiu para os seus correligionários, né, para o pessoal do partido dele. Pois bem, em meio a isso tem aí a expectativa de condenação do Bolsonaro, e o bolsonarismo passou aí nos últimos dias, e veja como eles facilmente conseguem pautar a esquerda, né? Teve gente que fez vários posts sobre isso, eu fiz um só, e acabou. Mas teve gente que ficou o dia inteiro, os últimos dias inteiros aí falando disso, que é o fato de que a imprensa ajuda muito o bolsonarismo nisso. Tá sendo julgada agora uma mulher que tá aí, vai pegar aí 14 anos de jaula, que é uma das terroristas do dia 8 de janeiro, que além de cometer vários outros crimes, ela também pichou a estátua do STF e escreveu de batom "perdeu mané", em alusão a uma frase aí do Barroso, que falou "perdeu mané" para um bolsonarista, quando foi atacado em dezembro de 2022 em Nova York. Os bolsonaristas atacaram lá ministros do STF que estavam para um evento do LID, que é a empresa do Dória. E aí o Barroso lá falou: "perdeu mané, vai embora, vocês perderam a eleição, cala a boca. Parem de encher o saco, de atacar os outros." Pois bem, a terrorista, obviamente, ela participou de um crime coletivo. Quem participa de um crime coletivo, não importa a participação que essa pessoa teve, a pessoa pega as penas parecidas umas com as outras. Quem fez menos pega penas menores, quem fez mais pega penas maiores. Eu dou um exemplo: criminosos que tentaram aí a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outras coisas. Se a pessoa só foi lá junto, gritar e tudo mais, estão pegando 12 anos de jaula, porque tentaram dar golpe de Estado. Esse era o objetivo daquilo ali. Os que depredaram alguma coisa já começam a pegar 13, 14, 15, e os que fizeram pior pegam 17. Acredito eu, Thiago, que para a pessoa que só foi lá gritar 12 anos, e para a pessoa que queimou tudo, que fez tudo, por exemplo, aquele terrorista Clériston, que morreu na jaula, morreu de Covid porque não se vacinou, acreditou no Jair Bolsonaro e morreu de sequelas da Covid, né? Não de Covid, mas sequelas. Pois bem, o terrorista Clériston, ele iria pegar ali 17 anos de jaula. Acredito que 17 anos é pouco, mas muito pouco. Primeiro que bandido bom é bandido morto, né? Como diz essa gente. Primeiro, nem vou entrar nesse mérito aí. Mas, tinha que ser uns 30, né? Porque se a pessoa que foi lá só gritar pegou 12, quem foi lá e depredou, destruiu obras de arte, tentou colocar fogo no Salão Verde da Câmara dos Deputados, destruiu completamente uma viatura da Polícia Legislativa, que é o que fez o Clériston, deveria pegar uns 30, concorda? Bem mais. Mas não, tá pegando 5 anos a mais. Se você pensar que réus primários no Brasil, se tiverem bom comportamento e tudo mais, cumprem apenas 1/6 da pena, quer dizer que na verdade estão pegando aí 2 anos e 3 meses de prisão só. E quem tá pegando a pena máxima também dá menos de 3 anos, então a diferença é de meses só. O problema é que muitos ali do dia 8 de janeiro não são réus primários, e muitos deles quebraram tornozeleira, tentaram fugir, enfim, eles não vão ter esses benefícios aí de sair com 1/6 da pena. É só ver o Daniel Silveira, que continua enjaulado, nem saidinha ele vai ter na Páscoa, porque os bolsonaristas no Congresso Nacional votaram pelo fim da saidinha. Então, nem isso vai ter o Daniel Silveira. Você vê, ele já passou 1/6 da pena dele faz tempo, ele provavelmente vai cumprir aí 1/3 ou metade da pena em regime fechado, porque ele descumpriu inúmeras vezes quando estava em prisão semiaberta ou até em regime aberto com tornozeleira, né? Ele estava ali descumprindo as medidas, então vai ficar em regime fechado. Então muitos dos bolsonaristas vão ficar mais tempo presos, não se preocupe. Só que a imprensa começou a tratar essa bolsonarista aí do batom dessa maneira, olha. Moraes vota para condenar mulher acusada de pichar estátua da corte. Parece que a mulher só pichou a estátua, que é isso. Nossa, tem gente que comete crime de assassinato e pega 10 anos. Essa mulher aí vai pegar 14 por pichar uma estátua. E toda a imprensa
deu essa notícia dessa maneira. E o Bolsonaro está surfando nisso, o bolsonarismo, porque ele convocou uma manifestação agora para abril, porque ele está solto, né? Se tivesse preso, eu não estava convocando manifestação. Mas a justiça é assim para quem é de direita, demora para punir. E aí, eles estão usando essa mulher para encher as manifestações. E o bolsonarismo só fala disso. É a primeira vez que eu posso falar aí nas análises que eu faço de redes sociais que eu vejo o bolsonarismo comovido com o caso aí da anistia. Que eu falo, ó, pela primeira vez, esse assunto que estava sempre murchando, sempre foi uma bola murcha para os bolsonaristas, esse assunto de anistia, porque foram 1.500 terroristas lá. Quer dizer que os outros 58 milhões e tantos mil que votaram no Bolsonaro não estavam lá. Então eles não estão nem aí para esses 1.500. Alguns estão, são os mais radicais. Os outros não estão nem aí. Gostariam que tivesse anistia? Gostariam, porque eles querem que o Bolsonaro dê um golpe de Estado. As pessoas hoje não estão mais nem aí para o conceito de democracia. As pessoas querem que esteja no poder quem eles gostam. É isso. Fim, os bolsonaristas principalmente, eles não querem saber de democracia, eles queriam o Bolsonaro no poder. Se é por golpe militar, se é golpe do Bolsonaro, se é golpe do 8 de janeiro, não importa. Então eles querem anistia por isso. Mas não estão nem aí, não é a pauta aí que vai mudar a vida dessas pessoas. Mas quando começaram a mostrar aí essa mulher, vamos lembrar, os bolsonaristas são aqueles que são os mais racistas, tudo mais, é uma mulher branca, loira, tudo mais, ganha a empatia do bolsonarismo facilmente. Só que aí veio, não foi do Fachin não, foi do Fux, tomou outra decisão em outro processo, eu confundi aqui. O que ferrou aí o bolsonarismo. Eu tava pensando nisso ontem à noite. Fux suspende o julgamento, e olha como é a matéria do de mulher que pichou a estátua do 8 de janeiro. Parece que esse é o crime dela, só isso. Aliás, os bolsonaristas começaram aí, tá aqui, imagem Gabriela Biló, começaram a atacar a fotógrafa, atacar ela de todas as maneiras, expondo aí a casa dela, ameaçando ela de morte. Tá ruim aí pra jornalista que foi lá e tirou a foto. O bolsonarismo adora aí proteger bandido. Aí, eu tava pensando ontem, eu falei, pô, algum ministro do STF devia se tocar, pedir vistas para isso aí, primeiro porque é julgamento do Bolsonaro. Não pode, na semana do julgamento do Bolsonaro, o plenário virtual do STF dar um tiro no pé desse tamanho de condenar aí a 14 anos a mulher que toda a imprensa faz parecer que o único crime que ela cometeu foi pichar uma estátua. E aí, é uma terrorista. Inclusive, a Polícia Federal achou no celular dela inúmeras mensagens em que ela pediu o assassinato do Lula. Ela é mais radical que a maioria dos bolsonaristas, tanto é que estava lá. Em que ela fala que queria golpe militar. Ela não queria nem o Bolsonaro, ela queria uma ditadura militar, com assassinato do Lula e tudo mais. Aí agora os bolsonaristas colocam foto dela com as filhas, falando, ela disse que sente saudade das filhas. Se sentisse saudade das filhas, essa vagabunda estaria com as filhas no domingo 8 de janeiro de 2023. Mas não, ela viajou horas e horas e horas, passou o final de semana inteiro sem as filhas de quem ela disse que sente saudade, para tentar dar um golpe de Estado. Por isso que ela vai ser condenada aí a 14 anos. Só que condenar e dar um argumento para o bolsonarismo com amplo e irrestrito apoio da imprensa, porque o jornalista lá da Globo não quer saber. Ele quer saber se vai dar clique ali a notícia da Globo. Então ele não tá nem aí de simplesmente mentir. É mentira mesmo. No título, diminuindo muito os crimes dela. Ela não é condenada por pichar a estátua. A Globo não fala isso. A Globo fala, mulher que pichou a estátua. Tá mentindo? Não tá. Ela pichou. Mas falar da maneira como é dito, parece que ela foi condenada por isso. E é isso que os bolsonaristas estão fazendo para encher a manifestação. Então o Fux fez exatamente o que eu estava pensando, pediu vista. Tem que pedir vistas e só votar aí para condenar ela só depois da manifestação do Bolsonaro, se é que ele esteja solto. Eu acredito que estará, porque você vê como a justiça é lenta para banir aí a direita e a extrema-direita, para puni-los. E aí, depois aí da manifestação, depois do dia 6 de abril, aí vota, condena ela a 14 anos. Inclusive, vou falar, por tudo que encontraram nos celulares dela, por tudo aí que ela e outros fizeram, 14 anos é pouco, devia pegar uns 30. Tem saudade das filhas. Não se preocupa que uma vez por semana tem visita, ou uma vez a cada 15 dias. Se tivesse com saudade das filhas, estava lá com elas naquele domingo ensolarado, né? Mas preferiu não estar. Aí, agora, tem as consequências. Então tá ruim aí pro bolsonarismo. Duas decisões aí de pedidos de vista, né, que foram hoje, entre ontem à noite e hoje, estão ferrando a narrativa do bolsonarismo. Agora não vai mais dar para eles ficarem falando dessa mulher toda hora, porque ela de fato não foi condenada, e o Fux pode sentar em cima aí dessa condenação por cerca de até 3 meses, né? Mas ele deve fazer isso por uns 2 meses, 2 meses e meio, e depois libera para julgamento. Tá aí, esvaziando o bolsonarismo. Capaz o Fux deixar mais tempo, porque já
estima-se que seja em junho ou julho, inclusive a maioria dos aliados do Bolsonaro acham que vai ser em junho, o Bolsonaro será preso, porque vai acabar o julgamento dele. Então, se o Fux pede vistas por 3 meses, ele vai devolver esse processo exatamente em junho. Como demora uns dias, vai ser julgado lá em julho, quando o Bolsonaro já estiver preso. Aí ele não vai estar mais convocando a manifestação, porque estará enjaulado, só se ele se manifestar lá direto da jaula, viu? E agradeço aqui a todos os comentários de plantonistas no último vídeo em que eu mostro aí como estão me perseguindo. E olha, que quando eu gravei o vídeo, eu nem tinha visto que o Eduardo Bolsonaro gravou um Reels no Instagram só pra me xingar. Eu falo, nossa, que coisa. Ele até fala que eu sou o maior youtuber da esquerda. Ó, uma coisa falou aí que não é mentira, né, o Eduardo Bolsonaro? E falou um monte de mentira no vídeo, mas um monte de mentira. Depois eu rebato o Eduardo Bolsonaro, mas veja, agradeço aí os comentários e veja que a perseguição não para. Eles estão desesperados com o Plantão Brasil e com os plantonistas, porque o Plantão Brasil não é nada sem todos e todas as plantonistas, que são quem realmente engajam nas redes sociais, porque o trabalho aqui no Plantão Brasil é inspirar as pessoas para que elas façam parte da mudança política que a gente quer que tenha no Brasil. Então nós somos a mudança que nós queremos para o Brasil. Então não é só assistir, curtir, compartilhar. Toda vez que eu vejo plantonistas aí entrando nas redes, se engajando, criando conta no TikTok, no Instagram, para colocar vídeo lá, para colocar conteúdo contra a extrema-direita e a favor aí do progressismo, eu fico feliz e fico muito orgulhoso aí da comunidade plantonista. Agradeço a todos. Inscreva-se quem não é inscrito ou inscrita. Falou!